Boa tarde, eu sou a Thaisa e eu quero compartilhar contigo agora uma reflexão bíblica que se encontra no texto do Salmo 127, que diz o seguinte: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A gente vê desde o início da criação, desde o início da vida na Terra, que Deus sempre foi um Deus que se preocupou com a família. E justamente por isso, Ele tem orientações específicas para a nossa família. E a partir de 3 pontos desse Salmo 127, eu queria compartilhar com vocês algumas lições importantes, né? Esse texto traz à tona algumas verdades que a gente precisa aplicar em nosso lar, caso a gente queira que o nosso lar realmente seja uma reflexão da glória e da vontade de Deus, né? Então, a primeira coisa que eu queria destacar está lá nos versículos 1 e 2, quando diz que se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimentos. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Para que uma família seja consagrada, ela não pode estar apoiada em alguns valores sociais do nosso mundo pós-moderno, né? Então a gente precisa entender que o nosso lar precisa ser edificado por Deus, porque se não for Ele o edificador da nossa casa, em vão será o nosso trabalho para manter uma família unida, uma família que reflita a glória do Senhor, né? E esses princípios que nós devemos seguir, que não são os princípios do mundo, são na verdade os princípios divinos, princípios que nós encontramos na palavra de Deus, como a santificação, né? Pois a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus, a oração, porque a gente precisa sim confessar a nossa culpa para Deus, mas também uns aos outros e também orar uns pelos outros, como está escrito lá em Tiago 5,16, e a obediência, né? Não só em relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, melhor dizendo, mas também do respeito mútuo dentro da casa, né? Segundo a Bíblia, a obediência aos pais no Senhor é justa, mas aquele que perturba sua casa é como um tolo, como está escrito lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 29. O segundo ponto que eu queria destacar é que Deus é o protetor do nosso lar e, além dele proteger o nosso lar, ele também é o provedor desse lar. Ele é um protetor físico, pois os seus anjos estão acampados ao redor daqueles que o temem, como diz o Salmo 34, versículo 7. Ele é um protetor emocional, porque a Bíblia nos ensina que Ele mesmo, para evitar a destruição, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, como está lá em Malaquias 4:6, e é um protetor espiritual também, porque assim como diz lá em Mateus 10:28, Ele tem o poder de salvar as nossas almas do castigo eterno. E é Ele também que nos concede a provisão, o pão de cada dia. É Ele que faz o justo não mendigar o pão, como diz lá no Salmo 37. E sempre que a gente passa por uma situação difícil, em relação a desemprego ou alguma doença física que desestrutura e abala a nossa família, a gente é tentado constantemente a pensar que Deus nos abandonou. Mas, na verdade, são nessas horas que a gente precisa relembrar que Ele é o nosso provedor, né? Se Ele veste o lírio dos campos, se Ele fornece o alimento para os pássaros, que dirá o nosso sustento, né? Que dirá os seus próprios filhos, né? Aqueles adotados por meio do sacrifício de Jesus na cruz. E uma experiência pessoal que eu tenho em relação a isso foi quando eu comecei a faculdade. Deus levantou um parente distante da minha família que sequer teve contato comigo para me abençoar nos meus estudos. Então, no momento de maior dificuldade financeira, em que eu não poderia arcar com todos os gastos da faculdade, Deus se mostrou provedor material nesse sentido, né? E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar
é que os filhos precisam ser bênção nos seus lares. Lá no versículo 3 diz que os filhos são a herança do Senhor. Então, como filhos, nós precisamos honrar os nossos pais, seguindo também a orientação de Paulo, na carta que ele escreveu para os Efésios. E essa ação de nós honrarmos os nossos pais é o que fará com que as pessoas enxerguem Deus em nós, Porque o cuidado de Deus vai se refletir no cuidado que o nosso, deixa eu explicar melhor, o nosso amor a Deus se reflete no cuidado que nós temos uns com os outros, E principalmente com os da nossa casa, os da nossa família. Então a gente precisa valorizar, a gente precisa cuidar das nossas relações familiares, porque cuidando das nossas relações familiares, nós estamos cuidando daquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é a nossa família, E antes de finalizarmos, tem uma canção chamada Oração pela Família, do Padre Zezinho, que sintetiza como a gente deve se comportar diante da nossa família. Ele diz que nenhuma família comece em qualquer de repente e termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, no hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. E na parte do refrão, ele diz: abençoa, Senhor, as famílias, amém, abençoa, Senhor, a minha também. Então, o plano de Deus, desde o início para a humanidade, é que ninguém vivesse sozinho. Não foi à toa que lá na criação, ele, após criar o homem, disse que não seria bom que o homem estivesse só. Então, em plena comunhão com ele, a gente consegue vivenciar na prática esse amor fraternal, esse amor familiar que ele tanto quer que a gente desempenhe. Ele é o nosso refúgio, é o nosso edificador, é o nosso protetor, nosso provedor. E enquanto família, a gente também precisa acreditar que ele cuida de nós enquanto família, porque a família é o projeto principal de Deus, ok? Então, por isso a gente deve, antes de qualquer coisa, priorizar o tempo que nós passamos em família, honrar os nossos familiares, viver o amor de Deus na nossa família, para que o nome dele seja glorificado.